Olá, boa tarde. Boa tarde. Começamos mais um Conexão Plástico Sul. Hoje, terça-feira, 23 de junho. Estamos fazendo uma live extra. A gente tem hoje, depois tem na próxima quinta-feira também. Hoje nós completamos 10 transmissões ao vivo. A gente começou esse trabalho em abril e de lá para cá a gente já entrevistou muita gente bacana, com conteúdo pertinente, de segmentos variados, que estão sob esse guarda-chuva enorme que é a indústria do plástico, né? Lembrando que todo esse material pode ser conferido através do nosso canal do YouTube, Web TV Plástico Sul, tanto o que já passou quanto os que estão por vir. Então, se você ainda não é inscrito, fica a sugestão para se inscrever e acompanhar conosco, então, todo esse material. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Não. Então, hoje nós vamos desbravar o universo dos compósitos, um tipo de plástico de engenharia presente em materiais geralmente de alto valor agregado. Eu vou ler um textinho para contextualizar antes de chamar o nosso convidado. Resultantes da combinação entre polímeros e reforços, por exemplo, fibras de vidro, os compósitos são conhecidos pelos elevados índices de resistência mecânica e química associados à liberdade de design. Há mais de 50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de caixas d'água, tubos e pás eólicas, a peças de barcos, ônibus, trens e aviões. E para conhecer um pouco desse mercado, a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo Braga. Ele é vice-presidente da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos, ALMACO. Deixa eu convidar aqui o Rodrigo para participar conosco. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Você está me tudo jóia? ouvindo? Eu tô ouvindo bem, você me ouve bem também? Estou, tudo certo, tudo tranquilo. Como vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gostaria primeiramente de te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando conosco, desbravando um pouco esse mercado de compósitos, nos ensinando um pouquinho também, né? Que isso aí é sempre muito, muito legal. Obrigada mesmo. Não, a gente que agradece a Almaco, a Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos, que já existe desde a década de 80, é nosso dever, a nossa obrigação levar cada vez mais o mundo dos compósitos para áreas e ainda segmentos inexplorados. Então a gente é que tem que agradecer essa oportunidade aqui. Legal. Vamos começar então, Rodrigo, falando um pouquinho sobre o desempenho dos compósitos no Brasil. O que você tem de números e qual a sua avaliação sobre esses resultados? Olha, até o ano de 2019, né, que a gente tem dados fechados, dados que a associação trabalha e contratou até consultoria especializada para isso, nos diz que é um mercado que movimenta 2,8 bilhões de reais por ano. Tá? E isso quer dizer mais ou menos uma ordem de grandeza em torno de 220 mil toneladas de produto, tá certo? Esse número já foi maior, tá? Se a gente pegar aí, historicamente esse número foi maior, mas por conta da crise que abateu o nosso país aí nos últimos anos, né, esse número caiu um pouco. Tá? E infelizmente a gente tinha uma tendência muito positiva para esse ano de 2020. E tinha tudo para fazer esse número crescer consideravelmente ou sustentavelmente, que às vezes até melhor. Né? Mas desde março tudo mudou para todo mundo. Então estamos aprendendo sobre uma nova realidade nesse momento. Me corrija se eu estiver enganada. Eu li que foi o terceiro, que 2019, eu acho, foi o terceiro ano consecutivo de crescimento. É isso, Rodrigo?
Exatamente, exatamente. Foi sempre um crescimento aí na ordem de 2, 4, 5%, mas foram 3 anos de crescimento, depois de uma queda abrupta que a gente teve ali em 2015, 2016, foram 3 anos de crescimento, e esse ano de 2020 tinha tudo para ser mais um ano de crescimento, né? Mas não vamos, não vamos ser pessimistas, não, é só uma crise aí, e daqui a pouco vai estar todo mundo bem de novo com mais crescimento. A gente vai, daqui a pouco a gente vai abordar, aprofundar um pouquinho essa história da crise aí para os materiais compósitos, como é que isso afetou, né? Mas agora eu gostaria que tu conversasse conosco, explicasse para a gente quais são as principais resinas dos materiais compósitos em aplicações. Tá. As duas principais são as resinas poliésteres e as resinas epóxi, né? Com um espectro de aplicações bem amplos, bem diferenciados, né? Enquanto a resina poliéster tem os maiores mercados como a construção civil, a infraestrutura de saneamento, transporte, etc., a resina epóxi tem quase aí, mais de 80% das suas aplicações na energia eólica para a fabricação de pás. Essa é a divisão que nós temos atualmente. Tá. Então, e quais são as aplicações que mais crescem no país, que vocês observam? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Quando a gente separa, né, esses dois mercados do universo de resina, energia eólica é a grande aplicação que nós temos aí já de vários anos. Eu diria que nesse século é a grande aplicação que nós temos para resinas epóxi. É uma aplicação que veio para ficar, completamente sustentável. Os números de instalações aí de parques eólicos no mundo, eles só crescem, né, ano após ano. Então, essa realmente é a maior aplicação que nós temos hoje para compósitos no mundo, né? E quando a gente passa para o universo de resinas poliésteres, nós temos uma aplicação voltada para a energia, que é a substituição dos postes de concreto para postes em compósitos, né? Onde o concreto é um material aí de vanguarda, material usado para essa aplicação há muito tempo, né? Só que quando a gente compara com os postes de compósitos, nós temos uma série de benefícios, né? Principalmente o benefício do peso e a facilidade de transporte e instalação. Então eu diria que essa é uma das grandes aplicações aí que nos últimos anos despontou, não somente no Brasil, como em vários países da América Latina, né? Principalmente naqueles países onde você tem algum tipo de deficiência nas estradas, algum problema de locomoção, né? Como a Colômbia, por exemplo, os postes em compósitos, eles realmente vieram aí com um grande apelo, e é uma aplicação que vem crescendo bastante em praticamente todos os países da América do Sul. Em contrapartida, Rodrigo, quais são os mercados? Há mercados em que os compósitos perderam espaço para outros setores, ou simplesmente mercados que não são interessantes, enfim? Essa é uma pergunta bem interessante, porque ao mesmo tempo que existe uma mudança natural, né, de materiais tradicionais para materiais mais modernos, como os compósitos, também existe a corrente inversa, né? Quando a gente fala especificamente de aplicações, uma aplicação que a gente vê e sente, né, todo mundo que trabalha com isso acaba sentindo, a indústria automobilística em geral, né, ela vem adotando cada vez mais materiais compósitos para aplicações nos carros, né, no carro, caminhão, ônibus, etc. Só que, ao mesmo tempo, existe uma certa estabilização na produção de veículos, né, ou até uma leve queda agora para os próximos anos por tudo aquilo que a gente já conhece, né? A utilização de transporte alternativo, o fenômeno Uber que veio para ficar, né? As novas gerações que não querem dirigir, que elas preferem utilizar transporte público, esse tipo de coisa, né? Então é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê
as montadoras, né, os grandes players adotando cada vez mais materiais inovadores, e aí os materiais compósitos têm uma fatia bem interessante, a gente vê os números de produção diminuindo. Né? É bem interessante esse fenômeno que está acontecendo. Não necessariamente por sucedâneos, aliás, não por sucedâneos, mas sim por uma característica de mercado, uma adaptação de mercado. Exatamente, exatamente. Legal. Quais são as vantagens, agora ainda sobre sucedâneos, quais são as vantagens que você poderia destacar frente a outros materiais? Tanto em relação talvez, comparativamente aos concorrentes, né? Custo, características técnicas e etc. Esse é um ponto que praticamente todos os players que atuam hoje na indústria de compósitos deveriam explorar cada vez mais. Né? Porque, infelizmente, o latino, né, hoje em dia, com todo mundo sempre tendo muita coisa para fazer, acaba olhando e comparando, às vezes, o preço de um produto com o preço de outro produto. Né? E quando a gente fala de aplicações complexas, como várias dessas que a gente falou até esse momento, o ideal é que você olhe o custo total. Né? E quando a gente fala custo total, é desde quando você adquire a primeira matéria-prima até a hora que você entrega o produto lá onde ele tem que ser entregue, no destino dele. Né? Um exemplo que eu vou dar é justamente... Opa. Voltei. Um exemplo que eu vou dar é justamente sobre os postes. Quando a gente fala sobre os postes de concreto, que é uma aplicação que está aí há zilhões de anos, né, você tem uma limitação, que seria o transporte dos postes de concreto. O caminhão ele permite, no máximo, o peso equivalente a mais ou menos 14 ou 15 postes de concreto. Né? Além de tudo, você precisa de um caminhão com aquele munk, que é justamente para pegar o poste e transportá-lo, porque é uma aplicação pesada, é uma peça pesada. Né? Quando você fala de compósitos, não, você pode carregar no caminhão praticamente o dobro dessa quantidade que eu falei, e você tem lá praticamente 2 operadores que pegam nas extremidades do poste e você consegue carregar. Né? Então, quando você coloca todo esse custo na ponta do lápis, literalmente, você acaba vendo que, que o custo total dele vale muito a pena. Mas, se você comparar o preço de um poste de concreto com um poste de compósito, o poste de compósito vai ser mais caro. Né? Então, esse é um grande desafio que todos os players da indústria de compósitos têm, né? Que é mostrar para a cadeia como um todo que existem uma série de vantagens que preço não é a principal delas. Né? Porque às vezes você olha preço, e você está ficando cego para vários outros que são muito mais importantes. A gente tem uma perguntinha aqui que eu acho que... Qual o tamanho do mercado no Brasil? Volume e faturamento ao ano? Você tem aí esse número? Esse número de 2019 fechado, que está em torno de 2,8 bilhões de reais, envolvendo mais ou menos 220 mil toneladas de material compósito no total. Tem mais uma questão aqui. Rodrigo, te ajudando na informação. Já estamos carregando até 100 postes em uma carreta. De concreto mesmo, só 24. Bem legal. Ótimo, isso aí. Então, esse tipo de informação é que a gente precisa levar para o mercado, levar para as companhias de energia, entendeu? Porque realmente quando a gente olha só o preço de um com o outro, existe uma desvantagem, né? Porque a gente está falando de uma tecnologia muito superior, né? Uma complexidade de produção muito superior. Mas quando você coloca isso aí, o transporte de 24 versus 100, ou seja, 4 vezes a mais, né? Com certeza o custo unitário vai ser muito melhor. E tudo apelo sustentável também, né? Completamente. Carrega. Legal. Quais são os mercados promissores no Brasil, Rodrigo? A gente falou sobre os mercados que crescem no país, né? Mas quais são os que ainda estão por aterrissar no Brasil e que têm potencial para isso? Eu vou responder a sua pergunta em 2 etapas. Tá? A primeira delas é o mercado brasileiro, principalmente, aqui quando a gente fala de América do Sul, o mercado brasileiro, principalmente, precisa voltar a receber investimento em infraestrutura. Tá? Esse é um ponto mega complicado
que infelizmente nos últimos anos, por todos os motivos que nós que estamos aí no mercado, que lemos noticiário, tudo já sabemos, né? Mas parcerias público-privadas deveriam ser cada vez mais enfatizadas para que a gente conseguisse ter mais investimento em infraestrutura e aí sim a gente vê mais tubo de compósito, mais estradas sendo abertas, mais postes sendo instalados, esse tipo de coisa. Tá? Então, esse é uma parte da pergunta, e isso até explica por que o nosso mercado era maior há alguns anos atrás e ele caiu. Né? Porque o investimento em infraestrutura, infelizmente, ele só vem caindo ano após ano. A gente esperava realmente que o governo olhasse isso com outros olhos, né? E a gente tivesse aí várias parcerias público-privadas para que a gente realmente tivesse a volta desse segmento que, infelizmente, várias empresas boas, várias empresas de renome no mercado acabaram fechando, acabaram saindo do mercado porque simplesmente não haviam projetos. Né? Por outro lado, a gente enxerga uma tendência que é um negócio bem interessante. Né? Esse ano, por exemplo, né, com tudo que a gente aprendeu nos últimos meses sobre a pandemia, sobre segurança, sobre como se proteger, etc. e tal, os materiais compósitos, eles podem ser muito utilizados para equipamento de segurança, para equipamento de sanitização, EPIs, esse tipo de coisa. Né? Eu vi por esses dias na internet aqui uma cabine, né, que a pessoa entrava, ela recebia um jato de algum produto ali, né, e aquela cabine era feita de compósito. Né? Uma aplicação que com certeza ela não era imaginada aí há 6 meses atrás, há um ano atrás. Né? São as oportunidades da pandemia, né, que a gente enxerga. São as oportunidades da pandemia. Não tenha dúvida, acho que esse é apenas um. Tá? Uma realidade que já existe no mercado de compósitos são as chapas. Né? São as chapas de compósitos para construção sustentável, né? Construção de hospitais de campanha, né? de acampamentos para refugiados, que teve um boom há alguns anos atrás, com toda aquela história da Síria lá na Europa, tudo. Mas é uma aplicação que você consegue construir uma casa, um alojamento em questão de dias. Né? Então, esse também é uma outra aplicação que a gente vê despontando bastante aí nos últimos anos. E uma coisa também que a gente tem aprendido agora nos últimos meses, eu diria assim, né? Como todo mundo está dentro de casa, né? Eu estou, por exemplo, aqui, estou na minha casa, falando no meu escritório aqui na minha casa. Né? Assim como um monte de gente que está vendo aqui, tenho certeza que também está em casa. As pessoas não vão poder viajar agora, pelo menos de imediato, ou agora nos próximos meses, né? Então as pessoas estão se preocupando muito mais com o que elas têm dentro de casa. Né? Então, aquela pessoa que estava pensando, será que eu vou colocar uma piscina na minha casa, etc e tal, né? Pô, a gente está no inverno agora, mas daqui a 3, 4 meses já vai ter calor de novo. Então, ela pensando, é o momento dela adquirir a piscina, né? É o momento dela adquirir o ar-condicionado e por aí vai. Então, tem uma série de aplicações que a gente está vendo, principalmente voltadas para a construção civil, que estão tendo um espaço melhor agora, nesse momento. Entendi. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria de compósitos na América Latina, já que vocês têm essa amplitude, vamos aproveitar ela, né? Qual o principal mercado, país de consumo de matérias-primas de compósitos, Rodrigo? Os principais países, né, os que despontam? Tá. Eu diria que os 3 principais é o Brasil, né, pelo seu tamanho, em segundo vem a Argentina e em terceiro a Colômbia, tá? Mas nós não podemos esquecer do Peru, do Equador, da Bolívia, do Chile, Paraguai. Tá? Uruguai também tem algum movimento em relação a isso. Então, em todos os países a gente vê uma indústria já estabelecida, a gente vê um fenômeno de startups também acontecendo aí, pensando em aplicações novas, aplicações diferentes, esse tipo de coisa, né? O que é muito legal, né? Mas diria que Brasil, Argentina e Colômbia que puxam o consumo de materiais compósitos aqui na região. Qual a diferença, as peculiaridades dos principais países, desses principais países em termos de consumo, né, de transformação de compósitos? Esse é um desafio
que nós vemos praticamente em todos os países, incluindo o Brasil, né? Que é justamente a educação dos profissionais, né? O aprendizado que ainda precisa ser divulgado massivamente, precisa ser melhorado em todos os países, e esse é um dos grandes desafios que nós temos na Almaco, na associação, né? Nós temos a Almaco no Brasil, na Argentina, no Chile e na Colômbia, e o principal objetivo das associações em cada um desses países é levar mais conhecimento técnico para a maior quantidade possível de profissionais ou estudantes. Então, em todos esses países existem iniciativas voltadas para o conhecimento, para a divulgação de novas tecnologias, para o aprimoramento de processos, justamente para que a gente tenha mais pessoas trabalhando com compósitos e trabalhando da maneira correta, né? Então, esse é o principal desafio que a gente vê em todos os países. A gente tem muitos processos manuais ainda, né, que utilizam materiais compósitos, né, para você fazer a peça final. E quando a gente fala de Europa, de Estados Unidos ou até da Ásia, vários dessas aplicações elas já não são mais feitas em processos manuais, né? Já existe algum processo de molde fechado, algum processo automatizado, com robô, alguma coisa assim, né? Então, o que a gente precisa é levar conhecimento, levar tecnologia para todos os países, né, para todos os players, para que eles façam esse salto tecnológico e a gente consiga competir de igual para igual com esses países de vanguarda que eu falei. Nós estávamos conversando agora na semana passada com o presidente da ABF, da Associação Brasileira das Embalagens Flexíveis, e a gente conversava exatamente sobre isso, sobre a necessidade da questão do parque de máquinas da indústria, né? Muitas indústrias com maquinários defasados, ele acredita que aproximadamente 50% estão com essa defasagem na sua indústria, nas máquinas, em relação às máquinas e equipamentos. Isso aí acaba interferindo de uma forma muito direta, né, em todos os mercados. Diretamente, aí eu faço um paralelo para aquilo que eu falei agora há pouco sobre o custo total dos postes, né? Essa análise de custo também teria que ser feita quando a gente fala do nosso parque fabril, né? Com todas as iniciativas que a gente tem de indústria 2.0, 3.0, 4.0, não sei, 5.0, para onde que vai tudo isso, né? A gente teria que pegar realmente como você faz uma aplicação, desde a sua concepção até a entrega dela, para saber se o investimento em algum tipo de tecnologia, em algum tipo de maquinário, que se você não conseguiria realmente dar um salto na qualidade do produto para você atingir outros mercados e conseguir ter um resultado melhor, né? É um desafio de todos. E esse é um perfil latino-americano, digamos assim. É um perfil latino-americano. Perfeito. Bom, como você avalia o mercado latino-americano de forma geral? Eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a isso. A gente já está falando um pouco já sobre o tema. Tem um ponto, sim, né, tá, que eu vejo que é muito interessante. Quando a gente fala do tamanho de mercado, das aplicações que nós temos, né? Você falou de 50 mil aplicações já catalogadas, né? Tem alguns... na Europa se fala em 70 mil aplicações, mais de 70 mil aplicações já catalogadas, né? Então, quando a gente olha o potencial que nós temos hoje em dia para a utilização de materiais compósitos, ela é muito grande, né? Quando a gente passa... imagina... vamos fazer um exercício, tá? Quando a gente olha somente a costa que nós temos aqui na América do Sul, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico, né? Imagine a quantidade de aplicações que hoje estão ali sofrendo corrosão, que elas têm que ser trocadas num curto espaço de tempo, né? Que se fossem utilizados materiais compósitos, essa vida útil poderia ser duplicada, tá? Não estou nem falando mais disso, só se ela pudesse ser duplicada. Olha o potencial que nós teríamos falando em casa, em comércio, em empresas, né? A aplicação dos postes que eu falei agora há pouco, né? Às vezes eu vou para o litoral, alguma coisa assim, eu vejo um poste convencional, né? Com alguma coisa que bate lá, que está enferrujado, esse tipo de coisa, eu falo, pô, olha aqui, poderia ser em compósito, né? Então, isso acontece muito, né? Eu só dei o exemplo das costas que nós temos aqui na América do Sul, né? Imagina quando a gente vai falando de aplicações em ambientes hostis, né? Ambientes de indústrias químicas, indústria de fertilizantes, esse tipo de coisa,
né? Indústria papeleira. Então, é um universo que nós temos um potencial absurdo, porque cada vez que a gente consegue pegar 1%, 0,5% de materiais tradicionais, como aço, ferro fundido, alumínio, madeira, concreto, né? Imagina o quanto o mercado de materiais compósitos pode crescer, né? E esse é um desafio que nós temos como um todo. Infelizmente, quando a gente olha a literatura, o que é ensinado nas universidades, etc., existem zilhões de literaturas, de livros, de artigos para materiais tradicionais, né? Para aço, por exemplo, se você colocar no Google alguma coisa sobre aço, tenho certeza que vão aparecer um monte de páginas lá, né? E quando você coloca materiais compósitos, o espectro é muito menor, né? Então, é um desafio que nós temos hoje aí para engenheiros, né? Para pessoas que fazem especificação, realmente pensar fora da caixa, pensar de uma maneira inovadora e começar a se questionar, né? Pô, hoje se eu faço essa aplicação aqui em aço, que vai ter uma vida útil de 5 anos, se eu fizer em compósito, será que eu consigo passar isso para 10? Tenho certeza que pode passar até para mais, né? Então, é uma responsabilidade que os engenheiros das grandes empresas que acabam fazendo a especificação, eles têm, que é justamente de pensar fora da caixa e tentar transformar cada vez mais aplicações de materiais tradicionais para materiais compósitos. Perfeito. Eu queria aprofundar um pouquinho o tema da Covid-19 e os impactos no setor de compósitos, né? Qual era a expectativa de crescimento para 2020 na indústria de compósitos até a pandemia? Tem ideia de quando a nossa indústria retomará esses patamares, Rodrigo? Olha, a gente estava trabalhando com um crescimento em torno de 4% para esse ano. Tá? Como a gente fala de segmentos diversos, né, como a gente fala de aplicações, a gente está falando de construção civil, de energia, de automotivo, infraestrutura, etc. Então, quando a gente olha cada um desses segmentos, um crescia um pouco mais, outro é mais estável, outro crescia um pouco menos, mas a gente acreditava que poderia chegar até mais ou menos uns 4% para esse ano de 2020. Tá? A queda que está sendo reportada agora, principalmente pelos nossos associados, desde que começou tudo isso no mês de março, né, é que a queda, nesse momento, é em torno de 30%. Mas existe uma tendência, um otimismo geral para que o segundo semestre, né, que está batendo na nossa porta aí na semana que vem, de que ele seja bom e que haja uma recuperação e que a gente consiga fechar o ano com alguma coisa em torno de 15% só de queda comparado com o ano passado, né? Lógico que essa bola de cristal é a bola de cristal que a gente tem na associação, mas o nível de calibração dela não dá para saber qual é, né? Se a gente falar com outros segmentos ou com alguma empresa específica, talvez alguém fale que seja 50, talvez alguém fale que seja 0, né? Mas a gente acredita que esse ano de 2020 vai ser um ano de aprendizado e quem sabe já a partir de 2021, né, a gente consiga ver essa reviravolta do mercado, porque como a gente fala, uma retomada, como a gente fala de uma indústria consolidada, né, que simplesmente está parada nesse momento, a probabilidade de você começar a aumentar a produção, porque existe uma capacidade ociosa, né? A probabilidade de você aumentar a produção rapidamente, ela existe e ela está aí, né? Então é só o mercado começar a ter demanda que o crescimento vai voltar. Então, os materiais compósitos, eles são aplicações de indústrias, realizadas em indústrias, em segmentos que estão afetados geralmente em tempos de crise, né? Como, por exemplo, a construção civil, né? E de que forma vocês estão avaliando, de que forma as empresas estão sentindo, principalmente, qual é o sentimento da Almaco junto aos seus associados com relação a tudo isso? O que estão recebendo? Olha, a gente recebe os mais diversos feedbacks dos associados ou até de não associados sobre o que está acontecendo e principalmente sobre o que vai acontecer, né? Eu acho que nesse momento
todo mundo que fez algum tipo de previsão ou está fazendo algum tipo de previsão tem que tomar uma certa dose de cuidado, né? Porque tudo aquilo que a gente previu o ano passado, em grande parte não se concretizou. Tudo aquilo que a gente previu nesse ano, grande parte não se concretizou, né? Aqui no Brasil a gente fala que o ano começa depois do Carnaval, né? Eu diria que o ano acabou depois do Carnaval esse ano, né? Verdade. Porque foi um ano completamente atípico e a gente precisa aprender com tudo isso, né? Aí eu faço um paralelo para aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu tenho certeza que muita gente que está trabalhando de casa, né, que fica naquele trajeto, né, da sala para o quarto, para a cozinha e tal, passa em algum lugar da casa e fala, putz, não estou gostando disso, né? Não estou gostando dessa porta do jeito que está aqui, né? E o cara vai, se aquilo começa a incomodar, ele fala, vou trocar a porta, né? Aquilo que eu falei, se tinha alguém pensando em colocar uma piscina em casa, né? E aí uma das grandes aplicações de materiais compósitos, será que ele não está avaliando com carinho, não está ligando para as empresas de piscina para saber qual é o preço, como que é a instalação, esse tipo de coisa, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma queda natural por tudo isso que a gente está passando, né? Existem também oportunidades, né? Eu, além de vice-presidente da Almaco, eu tenho a minha posição no mercado. Eu sou diretor comercial da Owens Corning. E nós recebemos aí, logo que começou a pandemia, um dos nossos clientes que tinha uma aplicação para respiradores, né? Ele queria saber se a gente conseguia fornecer para ele uma quantidade X lá. E era uma coisa que a gente jamais imaginava que teria alguma coisa nesse sentido, né? Então, mesmo dentro desse momento, que é muito complicado, onde todo mundo está aprendendo, né, uma série de coisas novas, existem muitas oportunidades e é nisso que a gente consegue focar e deve focar nesse momento. Perfeito. Vamos passar então para o assunto sustentabilidade. Também é um assunto que rende bastante. O plástico ele é muito criticado, né? Qual o potencial, né, de reciclagem dos compósitos, né? Quais as outras características que tornam o material menos invasivo ao meio ambiente? Fala um pouquinho sobre essa questão de reciclagem, especificamente na indústria de compósitos. Tá. Quando a gente fala de reciclagem para materiais termofixos, é um grande desafio, né? Diferente de quando a gente fala de materiais termoplásticos. Mas mesmo assim, nós vemos uma série de iniciativas realmente bem inovadoras, bem criativas, onde muitas empresas estão se destacando e conseguindo reutilizar de alguma maneira aquilo que tem de scrap ou de aplicações que já estão no final da vida útil, esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que muita gente já viu aí uma aplicação que é muito comum, né, que é a confecção de bancos, de mesas, de artigos de decoração feitos com uma grande parte de materiais compósitos reciclados, né? Além disso, a dormentes também, né, dormentes para trilhos de trem, é uma aplicação que a gente tem já há vários anos, onde tem uma parcela bem considerável de utilização de reciclagem de materiais compósitos, né? E algumas outras incipientes que a gente vê, vários estudos, né? E aí você tem essas aplicações em diversas fases de maturação, que seria para utilização como reforços de outros materiais, né? Como diluição de outros materiais. E constantemente, né, a gente vê as universidades aí com projetos acadêmicos, com muitos projetos de mestrado e doutorado, com pesquisadores realmente interessados em criar aplicações novas. Tá? Esse é um ponto muito interessante de que todo ano a gente vê alguém que lança alguma coisa, só que aí entra no processo de maturação normal de cada aplicação, né? Talvez daqui a um ano a gente tenha alguma coisa nova, alguma coisa completamente diferente. Mas eu diria que aplicações comerciais são essas que eu falei agora, são realmente artigos para decoração ou a reutilização em algum processo industrial mesmo, como algum tipo de reforço. Como funciona esse diálogo com a indústria, com
para fazer, digamos, a economia circular? Você tem um diálogo com as indústrias? Porque os compósitos, os materiais fabricados com compósitos, são materiais geralmente que eles têm uma vida útil longa, né? E talvez tenha que ter um diálogo com essa cadeia toda para fazer o processo de volta para a indústria. Como é que funciona isso? Porque nas embalagens possíveis, em outros setores da indústria de plástico, a gente consegue visualizar mais fácil, né? Como é que funciona na questão dos compósitos? Esse é uma iniciativa que há muito tempo vem sendo puxado pela indústria automobilística no mundo, né? Com todo aquele negócio de post-consumer recycling, etc., as indústrias automobilísticas é que acabaram puxando. Então, nós temos iniciativas aqui no Brasil com o pessoal de ônibus, fabricantes de ônibus, onde existe já uma iniciativa para que os ônibus que estão na fase final da vida útil ou sendo desmontados, alguma coisa assim, para que isso volte já para o fabricante e a gente consiga fechar esse ciclo, né? A grande aplicação que nós temos hoje em dia, como eu falei no início, que é a aplicação para energia eólica, né, das PAs, esse é um grande desafio dos fabricantes de turbina, né? Quando a gente quando a gente fala aí dos grandes hoje, Vestas, GE, Siemens Gamesa, eles têm já equipes dedicadas a pensar em como vai ser o descarte dessas PAs, porque como a gente fala de uma vida útil, como você disse, né, é uma vida útil longa, né, a gente está falando de aplicação de uma pá que ela tem que ficar lá durante 20 anos no parque eólico, né, e vai fazer o que com aquilo depois? Então, como essas empresas são players globais, né, com um apelo muito grande voltado à sustentabilidade, esse tipo de coisa, eles têm iniciativas e equipes dedicadas para dar um destino final para as PAs depois que elas forem trocadas. E como engajar a sociedade nesse sentido? Vocês têm alguma dinâmica nesse sentido? Com iniciativas como essa, né? Nós temos aqui agora 21 pessoas. Eu gostaria que na próxima tivessem 210 e daqui a um tempo 2.100 e assim por diante, né? Porque as pessoas precisam conhecer mais sobre materiais alternativos. E materiais compósitos, eles têm um grande apelo justamente para você reduzir peso. Quando você reduz peso em qualquer meio de transporte, você reduz o consumo de combustível, né? E com isso você está falando de sustentabilidade. Só que aí eu volto naquilo que eu falei agora há pouco, né? Para que a gente faça essa conversão de materiais tradicionais para materiais compósitos, os engenheiros que especificam, eles precisam saber daquilo que eles estão especificando, né? daquilo que eles estão indicando, né? Então esse é o grande desafio. Então, por isso que eu agradeço muito vocês por dar a oportunidade aqui para a associação, para a gente falar sobre isso e que a gente tenha mais disso, né? Seria ideal a gente ter um por semana, um por dia, né? Para mostrar todo o potencial dos materiais compósitos no mundo, tá? Não estou falando só aqui não, no mundo. Perfeito. Sobre os pleitos da Almaco, falando agora da entidade, né? Quais são os principais pleitos da entidade? Hoje eu recebi um material há pouco tempo sobre a redução, nem sei se há pouco tempo, a gente perdeu um pouco a noção né? Como a redução de IPI aqui para telhas, né? Exato, então, quais são os principais pleitos da entidade? Esse é um pleito bem interessante, né? As telhas de compósitos, elas foram classificadas como chapas. E com isso o IPI dela é maior quando comparado com outras telhas. Então, nós tivemos um grupo de associados, né, que se reuniu no comitê de telhas que nós temos dentro da associação. Nós contratamos um escritório especializado nesse tipo de ação para que a gente trabalhe junto com o governo para que o IPI seja reduzido e igualado aos outros tipos de telhas, né, de outros materiais. Né? Essa é apenas uma delas. Tá? Nós tivemos já a solicitação de dumping, material entrando no país com preço menor do que matérias-primas, né, entrando aqui no Brasil com preço menor do que era no país de fabricação, no país de origem. Né?
Então, o que nós precisamos é desse tipo de coisa. Como eu falei em algum momento aí, o principal objetivo da associação é levar mais conhecimento técnico para o mercado, né? Principalmente para aquelas empresas, para aqueles profissionais que não conhecem tanto sobre materiais compósitos. O principal objetivo da Almaco, na América do Sul como um todo, é levar mais conhecimento técnico. Mas, quando nós temos iniciativas como essa também, a gente arregaça as mangas e vai atrás para colocar os associados, para colocar os players do mercado de compósitos num outro patamar também. Perfeito. Queria que já desse, mas não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar em relação ao perfil da entidade. Olha, a Almaco, como eu falei, né, ela existe desde 1981, tá? A indústria de compósitos no Brasil sempre esteve muito próxima das iniciativas da associação, tá? E isso é o que a gente quer cada vez mais fazer, cada vez mais levar para o mercado, tá? Nós temos, como eu falei, a parte de levar conhecimento técnico para as pessoas, para os profissionais de uma maneira geral. Esse é um dos pontos principais, é a nossa bandeira principal que a gente leva para o mercado, né? Nós temos publicações em mídias sociais com figuras importantes do mercado, para que eles dividam experiências, para que eles dividam iniciativas, principalmente de inovação, né? Esse é um ponto, a gente chama compósitos em foco. Nós temos o Mural de Oportunidades, onde a gente divulga currículos de profissionais do ramo de compósitos, né? E isso é bem interessante porque a gente tem um conhecimento de vários profissionais e cada vez mais a gente quer divulgar isso para que profissionais que sejam bons profissionais estejam empregados em boas empresas e levando cada vez mais o mercado de compósitos para um outro patamar. Tá? Nós temos livros especializados em compósitos. Todos esses livros vão ser lançados agora em formato de e-book, agora no segundo semestre de 2020. E a grande novidade que nós temos é a pós-graduação em compósitos, que é uma iniciativa da Almaco junto com o IPT. A primeira turma vai começar agora no dia 8 de agosto. Tá? Esse é o principal ponto para a gente conseguir realmente ter profissionais de alto gabarito em posições chaves de empresas para realmente a gente conseguir o nosso objetivo, que é cada vez mais conseguir abocanhar um pouquinho das aplicações de materiais tradicionais para que elas sejam convertidas para materiais compósitos. É a qualificação da mão de obra, né? Que isso aí também é um dos desafios do setor plástico como um todo, né? É um dos grandes desafios e é a nossa principal bandeira. Legal, vamos ver, eu deixei passar aqui algumas questões. Qual o share do Brasil em compósitos com relação ao mundo? Tem esse número? Ou uma porcentagem? Um pouquinho que eu acho que eu tenho isso sim. Hoje em dia está em torno de 5%, de 4% a 5%. Ou seja, a gente tem muito potencial ainda. Muito potencial. Rodrigo, o que os fabricantes de matéria-prima têm feito para aumentar o mercado de compósitos? A gente vê iniciativas de fabricantes de reforços, de resina, de moldes, de periféricos, sempre trabalhando muito pelo lado da produtividade, né? Como produzir mais com um custo menor, né? A gente vê fabricantes de máquinas sempre interessados em trabalhar bastante com automatização para redução de custo, né? Essa é uma iniciativa. O lançamento de produtos, de matérias-primas novas, que você consiga um menor tempo de ciclo, né? São uma série de iniciativas que a gente vê de diversos players no mercado, justamente pensando sempre no custo do produto final, né? E aí vale aquilo que eu falei lá quando eu falei sobre os postes, né? O custo do produto final, muitas vezes, ele vai ser maior do que comparado com algum produto feito de algum material tradicional, porque afinal de contas o material tradicional já está no mercado há muito tempo, já está consolidado, né?
Mas quando a gente tem esse tipo de aplicação, o mais importante é olhar o custo total, né? Quando a gente fala desde a concepção do produto até a entrega dele lá no destino final. E aí sim colocar isso na planilha, colocar isso na ponta do lápis, porque aí eu tenho certeza absoluta que o custo total unitário vai ser menor quando a gente fala de compósitos versus qualquer um dos outros produtos feitos com materiais tradicionais. E tem aqui um parceiro nosso, ele diz que depois, ele lembra, né, que depois a live ela é vista por aproximadamente 500 pessoas, só como informação, porque o que acontece, o ao vivo realmente é uma questão cultural ainda, né? As pessoas, elas não têm essa cultura das lives, ao vivo, o nosso perfil, por exemplo, é um perfil de empresa, né, um perfil corporativo, então geralmente a gente tem acessos corporativos, as pessoas não estão online naquele momento. Mas depois a gente fica com esse material disponível no YouTube e a gente compartilha em todas as redes sociais. O Maco também tem a autorização para também nos ajudar nesse compartilhamento, justamente para a gente poder incentivar as pessoas a consumirem esse tipo de conteúdo, né? As pessoas, tanto a da indústria, né, do setor plástico, como o público final, porque as mídias sociais estão aí para isso, né? Para ser a informação consumida por todos. Então, por isso que a gente, às vezes, é um pouco didático também. O que é o material compósito, como é que funciona, quais são as aplicações, justamente para dar oportunidade para as pessoas terem, né, esse tipo de informação, de conhecimento. Eu gostaria que fosse vista por 500 pessoas, por 5 mil, por 50 mil e assim por diante. Né? Eu agradeço a vocês, porque o que a gente precisa é desse tipo de iniciativa assim, cada vez mais, para que as pessoas realmente conheçam todo o potencial que os materiais compósitos têm na utilização, hoje em dia, de diversas aplicações que estão no nosso dia a dia, que hoje são feitos com materiais que às vezes enferrujam, que às vezes quebram, né? E quando a gente fala de materiais compósitos, essa vida útil poderia ser muito mais prolongada. Tem dados sobre emprego? O que gera? Tenho sim. Olha, no Brasil... tá aqui. O Silvio já respondeu aqui. O compósito deve ter 70 mil vagas de emprego. O Silvio está atento. Isso aí mesmo. 69 mil e alguma coisa, quase 70 mil. É isso aí. Outro ponto interessante também, falando sobre a pandemia, o que aconteceu agora, nos últimos 2 ou 3 meses. Né? A gente viu que teve uma queda de 30% mais ou menos, como eu falei, né? E que com a retomada esperada para o segundo semestre, o que a gente espera aí é que se feche em torno de 15% de queda apenas. Né? Mas a gente tem dentro da indústria de compósitos cerca de 72% das empresas não recorreram à redução de jornada de trabalho ou de salário. Tá? Que é um dado bem importante que mostra que existe uma atividade que está acontecendo. Pode estar acontecendo num ritmo mais lento, alguma coisa assim, mas ele está acontecendo. Né? E somente 33% das empresas tiveram que efetivar algum tipo de demissão. Tá? Lógico, esse é o dado que a gente não gostaria de dar, mas comparado com outros segmentos de mercado, aí, com outras áreas, é um número até bem promissor. Perfeito. Só uma última perguntinha, a gente já está um pouquinho em cima da hora, uma última perguntinha que eu não estava na nossa previsão, mas que me surgiu agora. Qual é a importância da região sul do Brasil nessa questão dos compostos da revista Plástico Sul, né? Essa pergunta é interessante. Eu vou te responder agora do ponto de vista de mercado e de player. Tá? A importância da região sul ela pode ser traduzida porque grande parte das empresas, sejam elas de matéria-prima ou até transformadores, eles têm geralmente um representante dedicado à região sul. Então, a gente tem muitas empresas, muitos transformadores, tanto no Paraná, como em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul. A gente tem empresas de renome, empresas realmente médias ou empresas grandes, empresas de alta tecnologia, tá, que colocam realmente o Brasil aí num outro patamar. Então, sim, a região sul tem uma posição de destaque
muito importante dentro do mundo de compósitos aqui na nossa região. Legal. Rodrigo, não sei se você tem mais alguma questão para acrescentar, se ficou algum assunto descoberto que você gostaria de falar? Eu gostaria de convidar todos a seguir a Almaco nas principais redes sociais, né? Visitar o nosso site. Nós temos muitos cursos rápidos, cursos em company. Agora, por conta de tudo que está acontecendo, a gente está transformando uma série de cursos à distância, né? EAD. Então, eu convido vocês a realmente dar uma olhada lá, entrar em contato com a gente. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, de questionamento, de desafio, né? A indústria de compósitos ela é muito movida a desafios para você transformar aplicações de materiais tradicionais para compósitos. Então, esse é um negócio bem legal. Então, esse é o convite que eu faço realmente a todo mundo. Eles pediram para citar o site da Almaco, eu acho. almaco.org.br. Tá, joia. Lembrando que a revista Plástico Sul, a gente está lançando uma premiação. É o primeiro prêmio Plástico Sul de Inovação e Sustentabilidade. A entrega dos prêmios vai acontecer agora no mês de novembro, em Joinville, Santa Catarina. Então, já fica também aqui o convite para quem tiver algum case, seja inovador ou sustentável na área de compósitos, também pode se inscrever no prêmioplásticosul.com.br. Lá tem todas as categorias, todos os detalhes técnicos da premiação. A gente está com a Maxiquim como curadoria e empresa de pesquisa. Eu acho que é interessante a gente comentar, a gente incentivar esse tipo de ação sustentável e inovadora, né, Rodrigo? Sim, não tenha dúvida, né? Qualquer iniciativa que a gente tenha para mostrar todo o potencial que nós temos para esse tipo de material, ela é sempre muito bem-vinda, né? Para quem tem a oportunidade de viajar e ter contato com os players, principalmente da Europa, né? Quando a gente vê onde eles estão, né? E onde nós estamos aqui na nossa região, nós temos ainda um longo caminho pela frente. Então, esse tipo de iniciativa é sempre muito bem-vinda, assim. Parabéns. Então tá, gostaria de lhe agradecer então a participação, agradecer por ter feito o nosso convite aqui para participar hoje da nossa live. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, me coloco à disposição aí através das redes sociais da Almaco, caso alguém tenha algum tipo de dúvida ou questionamento, me acha através das redes sociais da Almaco. Obrigado. Lembrando que esse material estará disponível no nosso YouTube, Web TV Plástico Sul. Tá bem? Perfeito. Na quinta-feira que vem, agora na quinta-feira, dia 25, a gente vai ter mais uma live, mais um Conexão Plástico Sul, dessa vez com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Acessórios para a Indústria do Plástico, da ABMAC, Hamilton Mainardi. Ele vai fazer um panorama sobre a indústria de máquinas, equipamentos e acessórios para a indústria do plástico, falar sobre a parte fabril, falar sobre a automação, enfim, dar um panorama da crise. Assistam, não perca, dia 25, quinta-feira, às 16 horas. Até mais, obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.